gente... Vamos lá. Eu cresci ouvindo essa frase. O mundo não deve nada aos normais. Meu pai me fala essa frase desde que eu era pequeno. E eu confesso, nunca consegui descobrir a autoria dessa frase, a verdadeira autoria, embora tenha procurado bastante. Mas eu sempre gostei dela, sempre gostei muito. E também tem um detalhe, eu nunca consegui, num primeiro momento, entender o real significado dela. Porque ela tem várias camadas, ela é muito mais profunda do que ela parece. Num primeiro momento, a gente pode entender essa frase como sendo algo... tudo de grandioso que já foi feito na história da humanidade foi feito por alguém que não era muito normal. E é fácil de entender isso, né? Fácil de perceber. É só a gente pegar todos os grandes gênios da humanidade. Então, Thomas Edison, Isaac Newton, Einstein, Leonardo da Vinci, Beethoven, todos eles têm algo em comum. Todos eles têm uma cara meio de louco, né? Não são muito normais, assim. Claramente são pessoas anormais. Mas isso é só a primeira camada que a gente percebe dessa frase. Quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente começa a entender outros significados. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Tentar trazer isso à tona. Mas vamos lá. Para a gente poder começar, a gente precisa entender, primeiro de tudo, o que é normal. A gente tem que definir o que é normalidade. E aqui eu faço uso de uma definição de um grande amigo, uma das mentes mais criativas que eu conheço, um dos maiores palestrantes do Brasil, Murilo Gun. Murilo, ele fala que ser normal é seguir normas. É seguir a forma, seguir o padrão, ser comum. Isso é ser normal. E claramente, quando a gente começa a entender, quando a gente vê essa definição, a gente percebe que realmente tudo de grandioso que já foi feito não se enquadra nesse padrão. As pessoas não se enquadram nesse padrão. Porque, na verdade, ser comum é trilhar caminhos que já estão abertos. E as grandes transformações, elas são feitas abrindo novas trilhas. E para isso, a gente precisa dos anormais. A gente precisa das pessoas que são diferentes. O Murilo, eu tenho o prazer de chamar de amigo, é um dos caras mais criativos, mais incríveis que eu conheço. E, claramente, ele não é uma pessoa normal, né? Eu acho que ele parece mais com os grandes gênios que a gente citou, assim. Ele claramente é uma pessoa normal, com muito orgulho, assim como eu. Porque, na verdade, ser anormal é ser diferente. É ser ousado, é ser autêntico. E no mundo que a gente vive, onde as pessoas querem se destacar, usando a mesma roupa que todo mundo usa, tendo o mesmo celular que todo mundo tem, tendo o carro igual àquela outra pessoa que eu gosto, aonde está a autenticidade? Eu quero ser diferente sendo igual? Olha como é completamente contraditório isso. Mas é isso que acontece. Então, ser diferente é algo que tem que ser festejado. Ser anormal é motivo de orgulho, não de bullying. Então, a gente começa a perceber o quanto o mundo é uma máquina de criar pessoas normais e um triturador de anormais. Vocês já pararam para pensar como a gente faz isso às vezes? Se um filho nosso tira 10 em física e 3 em história, o que a gente faz? A gente coloca ele num reforço de história. Do tipo, deixa a física de lado, isso já está bom, vamos focar em história para a gente passar de ano. Então, essa criança se mata de estudar história, consegue tirar 6 ou 7, chega na média, passa de ano, cai um pouco o desempenho em física, cai para 8, ok, porque ela é boa naquilo, passou de ano. Ou seja, a gente não quer pessoas 10 e 3.
A gente quer pessoas 7, 7, 8 e 7. Porque isso passa de ano, isso passa no vestibular, é isso que a gente quer. A gente quer pessoas média. Nesse momento, quando a gente faz isso, a gente pode ter perdido um próximo prêmio Nobel de Física e ganhou um executivo padrão, o próximo empregado de alguma grande empresa. Será que é isso que a gente quer? E aí, chega uma outra pergunta. Então, o que você está falando, Denis, é que ser anormal é sinônimo de sucesso? É a fórmula do sucesso? Não, longe disso. Não podia estar mais distante. Pelo contrário, ser diferente, ser anormal, é extremamente mais difícil, extremamente mais arriscado. Porque o mundo não quer gente normal, anormal. O mundo não é bonzinho com pessoas que são anormais, diferentes. E aí eu quero contar uma outra história para vocês. Diz que uma menina, ela tinha um sonho de ser jornalista. Então, ela, com muito esforço e dedicação, ela conseguiu passar no vestibular e entrou na faculdade de jornalismo. E, com mais esforço ainda, trabalhando e fazendo bicos à noite, ela conseguiu pagar essa faculdade para poder estudar e realizar o sonho dela. E, numa das primeiras provas que ela fez, o professor a chamou na frente de toda a sala, toda a turma, e perguntou assim: é sério mesmo que você quer ser jornalista? Ela falou: sim, professora, é meu sonho. Por quê? Aí ele virou e falou assim: porque você não tem nenhuma vocação para isso. Você escreve muito mal, e olhando aqui, eu acho que você devia pensar em outra coisa. Você está no começo, você devia pensar em outra coisa, porque você não tem nenhuma vocação para isso. Não preciso dizer que aquela menina ficou destruída com esse feedback do professor dela, acabou realmente desistindo do sonho e seguiu a vida dela em outros passos. 10 anos depois, ela estava num evento, e o professor estava palestrando, e no final, ela foi até ele, contou essa história, e falou: professor, eu só estou contando essa história para o senhor, porque eu acho que o senhor precisa ser mais responsável. O senhor destruiu o meu sonho. O meu sonho já era, eu já perdi, mas o senhor tem outros alunos. Então eu queria que o senhor pensasse um pouco melhor, antes de fazer isso, destruir o sonho de alguém. O professor olhou com toda a calma do mundo e disse para ela: olha, peço desculpas, realmente eu não me lembro, eu tenho muitos alunos, não me lembro do seu caso, faz 10 anos isso. Mas eu posso te dizer uma coisa, com toda certeza. Se alguém, quem quer que seja, virou para você e disse que você não era capaz de alguma coisa, e você desistiu, você fez muito bem, porque você não tinha nenhuma chance de conseguir. Porque o mundo, ele não vai dar um soco na sua cara, ele vai dar muitos. E se no primeiro você desistiu, você não tinha nenhuma chance de conseguir. Ou seja, ser anormal, ser diferente, querer ousar, é, primeiro de tudo, aguentar a porrada. Porque o mundo vai te dar porrada. Você acha que esses gênios que eu falei, todo gênio, antes de ser gênio, era louco. Todos. E eles ouviram isso de todo mundo, das pessoas mais próximas, inclusive, de família, de amigo. Você está louco, para com isso, cara, não inventa, cara, não faz. Pô, vai no caminho mais fácil, cara, você consegue. Como a Mari falou, eu fiz direito. Vocês têm ideia de quantas vezes eu ouvi: Denis, por que você não faz um concurso? Você é inteligente, você passa. Mas ninguém me perguntou se eu queria. Ou seja, é o caminho normal, é o caminho seguro. Para que você vai inventar moda, montar uma empresa de palestras? É sério isso? Então, o que eu quero dizer é que não é a fórmula de sucesso, pelo contrário, é extremamente difícil. O mundo não costuma ser muito amável com as pessoas que são diferentes, que ousam ser diferentes. Inclusive, vou contar uma outra história rapidinho para vocês. Vocês acham que, por exemplo, se o Steve Jobs, um dos maiores gênios da nossa geração, não fosse o fundador da Apple, e ele fosse tentar passar uma entrevista de emprego, você acha que ele teria facilidade para passar? Eu te garanto que não. Que ele teria muita dificuldade. Pelo gênio, pelo temperamento, pela forma de pensar.
Olha que coisa maluca! Um dos maiores gênios da nossa geração provavelmente não passaria numa entrevista de emprego. Eu tenho outro caso, trazendo de novo o Murilo Gun para a história. O Murilo, uma vez, ele estava gravando um podcast com uma das maiores autoridades do Brasil da área de recursos humanos, e ele comentou com ela que ele nunca tinha feito uma entrevista de emprego na vida dele. Brincando, né? Porque ele era humorista, depois ele teve outras empresas, sempre por conta própria, e nunca passou por um processo seletivo. E que ele tinha curiosidade. E aí ela brincou na hora para ele, falou, ah, quer fazer um? Vamos fazer um simulado aqui para você ver como é? Ele falou, pô, legal, vamos. E eles fizeram. Sabe o que aconteceu? Quando terminou esse simulado, ela virou para ele e falou, ah, Murilo, a gente está numa brincadeira aqui, obviamente, mas se fosse uma entrevista séria, você não teria passado. Pelo seu jeito, pelo seu estilo, deu todas as desculpas. E o legal é que ela estava falando isso com o quê de, se você quisesse mesmo um emprego, você teria que mudar, porque sendo assim você não vai conseguir. Enquanto isso, na minha cabeça de anormal, eu só conseguia pensar assim, meu Deus do céu, a gente precisa mudar urgentemente o processo seletivo no Brasil. Não é possível que uma empresa não contrataria, talvez, a mente mais criativa do Brasil. Porque ele anda de chinelo, porque ele é esquisito. É sério mesmo? É isso? Alguma coisa está muito errado. Mas o ponto não é esse. O ponto aqui é, eu só quis mostrar para vocês o quanto o mundo não é legal com quem quer ser diferente, com quem ousa. Não é fácil. Mas aí, já indo para a parte final, vem a última pergunta. Será que vale a pena? Pô, se é um processo mais difícil, mais doloroso, eu vou tomar muita porrada, para quê? Será que vale a pena? E eu faço uma outra pergunta para vocês. O que é pior? Desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Essa frase é do poeta Alan Dias Castro, que junto com o músico Thiago Correia, criaram um projeto chamado Reverb, Música e Poesia, que sem dúvida nenhuma é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Eles são simplesmente sensacionais. O produto que eles fazem de trabalhar poesia com música é algo único, sensacional. E você acha que por isso eles tiveram vida fácil? Muito pelo contrário. Eles ousaram ser diferentes. E aí, tomaram muita porrada. Tiveram que calejar muito para alcançar o sucesso. Só que, claramente, eles também não têm cara de ser muito normais, né? Então, eles continuaram, ainda bem, e estão hoje fazendo um sucesso, talvez menos do que merecessem até, mas hoje já tem muito sucesso. Mas aí eu volto. Ok, você disse isso, mas não respondeu. Vale a pena? Eu trago uma outra reflexão para a gente poder responder isso junto. Vocês acham que se o Ayrton Senna, ao invés de ir para o kart, ele tivesse optado por uma vida mais tranquila, tivesse entrado para ser trainee num banco? Imagina que bacana, ele como diretor comercial do Banco Nacional. Seria uma ironia? Em vez de ser patrocinado pelo Nacional? Imagina se o John Lennon, ao invés de montar uma banda, ele abrisse uma loja de discos. Ou se o Gandhi, ao terminar os estudos dele na Inglaterra, resolvesse ficar por lá, em vez de voltar para a Índia. E, abrisse um escritório de advocacia em Londres. Você acha que eles teriam uma vida mais tranquila? Provavelmente sim. Será que eles teriam uma vida mais longa? Provavelmente sim também. No caso, os 3 tiveram a vida interrompida de forma trágica. Será que eles seriam mais felizes? Tenho certeza que não. Mas mais do que isso, uma coisa eu tenho mais certeza do que isso. Eu tenho certeza que se eles tivessem optado por esse outro caminho, o mundo seria um lugar pior. E essa é a essência dessa frase. É aí que eu queria chegar no ponto. Não é sobre nós, não é sobre o indivíduo. É sobre o mundo, é sobre a humanidade. É disso que essa frase fala. Ou como um outro grande amigo, que eu tive o prazer também de conhecer pelo meu trabalho, o filósofo Clóvis de Barros Filho,
explica da melhor forma possível, cada um de nós nasceu com uma semente dentro da gente, da nossa vocação. Só que, ao contrário da natureza, nós temos a opção de seguir ou não. A natureza não tem essa opção. O gato nasceu gato, ele vai ser gato. A gente tem a opção de seguir ou não a nossa natureza. Chama-se livre-arbítrio. Só que, à medida que a gente decide não seguir, a gente está perdendo a essência do que a gente veio fazer aqui. E, mais importante, o mundo perde. E aqui está o maior paradoxo disso. O mundo, ele adora gente normal. O mundo é uma máquina de fazer gente normal. Ele vai fazer de tudo para a gente ser normal, para seguir a forma. Só que é isso que ele gosta, é isso que ele quer, mas não é isso que o mundo precisa. Porque os normais são as pessoas que fazem a engrenagem rodar, mas são os anormais que impulsionam para frente. Então, o mundo precisa de pessoas anormais. E aí fica o meu convite para vocês. Ousem ser diferentes, porque o mundo precisa disso. E lembrem-se, o mundo não deve nada aos normais. Obrigado, gente.